Uhum. E olha só, me diz uma coisa, antes de que entremos a questão de como tu vais construindo tua pesquisa, sobre a questão se tu entras na militância ou não também, mas eu queria, antes de que começarmos para esse tópico, eu gostaria que tu me digas, assim, se tu encontras, dentro de todos esses argumentos que se dão, e das pessoas também que analisam esse movimento das mulheres curdas, né? Qual a visão que as pessoas ditas ocidentais, né, têm em torno a esse movimento? As Uhum, críticas que mais as críticas que são mais recorrentes, elas dizem respeito muito a uma perspectiva pró-governo Bashar al-Assad, uhum, então, muitas delas se concentram também em um campo, num campo político da esquerda dita revolucionária, que termina defendendo o estabelecimento a manutenção do governo de Bashar al-Assad, e aí considerando também, às vezes, uma associação bastante precipitada entre as milícias, as unidades curdas, né, os projetos de mobilização curdo com o imperialismo norte-americano. Então, mas a Revolução em Rojava, né, dito assim, né, de forma bastante frequente, a Revolução de Rojava ela é uma revolução que ela é uma marionete dos Estados Unidos, é o imperialismo uhum, norte-americano utilizando os curdos como proxies. E, de fato, acho que não dá para a gente ser nem 8 nem 80. Assim, acho que uhum, tem matizes que são muito complexos, que eles terminam trazendo uma série de mal entendidos muitas vezes. uhum, Né? Então, uhum, é inegável a presença norte-americana na região, assim como é inegável a presença russa na região, por exemplo, né? E a colaboração que esses estados, não só esses, né, mas majoritariamente esses estados têm com o exército da Turquia, por exemplo, direto ou indiretamente. Então, há uma série de dinâmicas que se dão na região que colocam essas populações, aí não só curdos, aí considerando também todos os grupos étnicos e sociais que participam da região. Armênios, turcomenos, chechenos, yazidis, alguns caldeus, assírios. Então, a gente tem uma pluralidade étnica muito rica na região que termina passando pelo mesmo processo de limpeza étnica e de violência estrutural. Então, uhum. quando a gente termina dizendo, né, ou defendendo uma perspectiva reducionista, que termina colocando não os louros, né, mas atribuindo a agência somente ao imperialismo norte-americano e reduzindo as complexidades que fazem com que essas pessoas terminem, de certa forma, se alinhando militarmente, como nesse caso, né, que a aliança que há com os Estados Unidos foi uma aliança pontual no passado para o enfrentamento dos grupos autoproclamados como parte do Estado Islâmico. Uhum, É assim que os curdos estão sendo bombardeados pela Turquia há pelo uhum, menos 100 anos, e os Estados Unidos jamais mexeu uma palha, nem os Estados Unidos, nem a ONU, nem ninguém. uhum, Inclusive, desde o ano passado, ONGs como os Médicos Sem Fronteiras saíram da região por ser uma região tão tensa e com tantos perigos que não vale a pena arriscar a saúde dos médicos, né, a vida desses médicos. uhum, Então, eu não me debrucei a estudar a história dos Médicos Sem Fronteiras, mas não conheço muitos conflitos ou muitas regiões nas quais sequer a OMS, o Médicos Sem Fronteiras, ou qualquer organização humanitária tenha que sair da região por ameaça de uhum, bombardeio de outros estados. Então, nem o Assad, nem a Turquia, nem a Rússia, nem os Estados Unidos se importam com isso. uhum, Então, eu acho que às vezes é muito precipitado fazer esse julgamento, né? E eu uhum, acho que também trazendo aquilo do orientalismo, eu acho que parte muito daquela crítica que muitas vezes as mulheres negras trazem às feministas brancas, né? Que uhum, é uma visão infantilizadora. uhum, Você não é capaz de agência. Você é uhum, só uma marionete, você é só um brinquedo de outros grupos mais fortes. E aí a gente pode fazer essa inversão, né? E trazer isso a essas visões. Quando a gente diz, não, mas esses grupos eles não têm projeto, eles não têm propósito, eles são só marionetes norte-americanos. uhum, E, de uhum, fato, eu não nego que haja um interesse norte-americano bastante específico na região. Os Estados Unidos não estão ali uhum, para salvar ninguém, eles estão ali por recursos naturais e por disputas geopolíticas e por interesses específicos, não por interesses das populações. Mas são dinâmicas que às vezes vêm, né, e que eu acho que, não sei se são só desinformadas, mas eu acho que às vezes mal intencionadas também de fato não querer ouvir, né? Não querer uhum. prestar atenção nessas vozes que são estruturalmente marginalizadas. Então,
querer reproduzir lugares sociais, né, de forma estereotipada. Então, pensando aqui, né, na Patricia Hill Collins, por exemplo, quando ela traz a imagem, as figuras, né, os conceitos de imagens de controle que operam para colocar mulheres negras em lugares sociais, né, estereotipados e que reproduzem violência, também é um pouco disso que a gente vê, né? Os curdos, eles são, como sempre a narrativa turca reproduziu, eles são animais, eles são curdos da montanha, eles são turcos da montanha, eles não são pessoas. Né? A narrativa que a Síria utiliza, eles não são sequer cidadãos. Então, que agência podem ter pessoas que não são, que sequer, né, vistas como seres humanos, né, dentro dessa lógica de Estado, né, em que o cidadão é realmente a pessoa, né? Alguém que não tem acesso à cidadania não existe dentro dessa lógica, né, de uma perspectiva de Estado liberal, né, Estado burguês. Então, é um pouco por aí, assim, algumas críticas mais recorrentes, algumas críticas que vêm também trazendo uma visão essencialista de, bom, mas então só se é mulher dentro dos tais parâmetros, e aí começam a querer forçar categorias que fazem sentido no Ocidente, né, ou que vêm de matriz, de outras lógicas, né, que operam em outras lógicas, implementar em sociedades que ainda passam por grandes desafios, né, por sociedades que interpretam, né, a própria perspectiva do que é ser mulher, do que é ser homem, né, do que são as dinâmicas sociais operando a partir de outras lógicas. Então é como eu ir para uma aldeia indígena e dizer, não, mas espera só, olha só, essa mulher indígena está reproduzindo um papel social a partir da minha perspectiva do que é ser mulher e do que são os papéis sociais, né? Então, é um pouco por aí, e eu acho que não é menos importante considerar que os curdos, eles se reconhecem enquanto povos indígenas, né? Eles se dizem, nós somos o povo, nós somos parte de povos originários da Mesopotâmia, nós também somos. Eu acho que boa parte do que se reproduz sobre os curdos opera também nessa lógica infantilizadora e clichê, né, de atribuir bastante sensos comuns, como se faz com as populações indígenas, com as populações quilombolas, né, com todas as populações que estão à margem da civilização. Então, por isso, quando você falou em civilização, eu fiquei pensando, tipo, bom, é bem isso, né? Estamos civilizados, que são os grandes ideólogos da geopolítica, que estão ali debatendo, né, no xadrez do Oriente Médio, estão essa galera aí que é tipo, é um bando de selvagens, sabe? Sim. Que estão ali sendo utilizados né, são moeda de troca. Né? E eu acho que parte da gente também não reproduzir esse tipo de olhar, principalmente quando somos pesquisadoras, né? Então, romper um pouco com essa dicotomia de que narrativa estamos levando para o nosso texto. A gente está, de fato, contribuindo para reproduzir lógicas de violência, lógicas de dominação, lógicas coloniais, ou o nosso texto, ele tenta, ao máximo possível, trazer o mais próximo, e aí eu odeio essa palavra, mas o mais próximo da verdade, né, que se possa ter. Então, nos despir também desses preconceitos e desses olhares que eu não preciso ouvir uma mulher curda, eu já sei o que ela é, então eu vou dizer o que ela é. Eu acho que muitas vezes acontece isso, pessoas que sequer se deram 5 minutos de trabalho para ver, é isso, sabe? Tipo, ouvir um documentário ou algo feito por elas para depois contrapor ou dizer, não, bem, isso aqui não corresponde à realidade, isso aqui foi construído. A gente tensiona, a gente adapta, a gente contextualiza, mas entender o tempo, o espaço e o lugar, né, no qual essas pessoas estão inseridas é fundamental. E às vezes esse recorte se dá a partir disso. Rojava, 2012 até 2020, e apaga toda uma trajetória, né, de resistência e de trabalho que antecede muitas vezes até a origem do PKK em 78. Porque se a gente está falando que a questão curda começa com a fundação dos estados na região, a gente tem que voltar para a Primeira Guerra Mundial, quando de fato a gente tem uma série de grupos nacionalistas emergindo, né? A gente tem a Revolução Kemalista, que independiza a Turquia, e a partir disso se implementa toda uma lógica de Estado nacional que só admite a existência da nação turca, dos turcos. Então é um Estado, uma nação, uma bandeira, um idioma, e é todo um processo de apagamento. Então, somente o fato dessas populações ainda conservarem os seus idiomas, ainda conservarem as suas tradições, ainda se reconhecerem enquanto curdos,
eu acho que passa por um processo de resistência muito potente que traz, né, à tona essas outras dimensões que vão para muito além da guerra. Então, para mim é inevitável assim fazer essa comparação com a resistência das comunidades indígenas aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Quando você é estruturalmente negado, violentado, assimilado, só o fato de você existir, de você falar o seu idioma, de você dizer, olha, eu não sou turco, eu sou curdo, e eu mereço existir, já é um ato de resistência. Então, ultrapassa muito além qualquer outra perspectiva que venha dizer que eles são só marionetes, né, de um Estado imperialista. Sim, convenhamos, estamos no Brasil, estamos na América Latina, o imperialismo norte-americano é algo que faz parte da nossa Constituição enquanto Estados. Então, não enquanto Estados, mas utilizando um período de tempo mais recente, acho que não tem como, é um olhar muito violento, assim, que eu, de certa forma, sou muito ferrenha defensora, assim, dizer, bom, você pode até não concordar, você pode dizer, olha, eu não gosto do processo que está sendo dado lá, eu acho que eles são terroristas, eu acho que eles não deveriam existir, mas não a partir de uma narrativa que invisibilize, que infantilize, que ignore quais são essas mobilizações, né? Que terminam favorecendo estados que são violentos, que são autoritários e que são ditatoriais. Porque ainda que a gente possa, né, fazer uma série de defesas, né, do Estado de Damasco e defender o Bashar al-Assad frente ao imperialismo, né, e justificar que, tipo, olha, não é justo, não é adequado que os países do norte global continuem a interferir, né, nas políticas nacionais desses estados. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer as políticas violentas de assimilação, né, que ocorrem dentro desses estados. A gente vai justificar o Estado, a gente vai justificar Saddam Hussein só porque foi horrível a invasão dos Estados Unidos ao Iraque? Acho que a gente tem que tensionar um pouco essas duas questões. Sim, isso é um problema. O imperialismo é um problema para o mundo todo, em várias medidas. Mas o jeito, a forma como os estados também são organizados também é um problema. Né? Trazer à tona esse processo de apagamento e de negação da existência dos curdos, por exemplo, na Síria, na Turquia, tem que ser tensionado, tem que ser trazido. Por que a gente não está falando da proibição do idioma? Então, a gente... São N questões que, como eu falei, tipo, tem pelo menos 100 anos. E a gente não pode reduzir esses 100 anos a acontecimentos, sei lá, de 7 anos para cá. Não, mas desde tal época. Bom, sim, mas o que são 7 anos em um processo mais longo? E ainda assim, né, tensionar essas questões, mas tensionar a partir também, né, do possível.